Aquela pergunta clássica, típica, quando a gente fala sobre infecções sexualmente transmissíveis. Como é que a gente conduz o diagnóstico de sífilis por meio do teste rápido? Você sabe? É, o teste rápido, aquele que tem no posto de saúde, que tem nas maternidades, que tem em tudo que é lugar, né? Ele popularizou de um jeito e ele é recomendado pelo Ministério da Saúde como primeiro exame. Como é que você conduz através de um resultado de um teste rápido positivo ou negativo? Como é que a gente interpreta isso? Ah, Jader, positivo é porque tem sífilis, negativo é porque não tem. Será? É assim mesmo? Pô, né? Então tá. Guarda essa dúvida aí que eu te gerei. Às vezes aquela coisa que parece que é tão retilíneo, tão fácil, tão simples e tão quase matemático, às vezes em medicina não é bem assim. Lembra que eu sempre digo nas aulas, né, que medicina e matemática são ciências que não se conversam muito, a não ser na epidemiologia. Então, vamos depois esmiuçar mais isso e aí depois vocês vão me responder bem direitinho essa pergunta. Vamos falar sobre esse tema clássico, então, aí, ó, infecções sexualmente transmissíveis e casos clínicos. Eu vou trazer casos clínicos de pacientes que vão aparecer lá no posto que você está atendendo, vão aparecer na sua prova e você tem que saber conduzir e tratar adequadamente esses pacientes. Bora lá! Vamos começar com a Janaína. Olha só, a Janaína ela tem 18 anos. Ela é uma menina, então, 18 anos. Ela está grávida no primeiro trimestre, apresenta lesões ulceradas na vulva, que não doem, são indolores, acompanhadas de linfonodomegalia inguinal superficial, ipsilateral, fistulizada e com supuração. Opa! Então ela tem lesões na vulva que não doem, são indolores, né? E tem essa linfonodomegalia inguinal superficial que é no mesmo lado, né? E que está fistulizada, né? Com supuração. Quais são os prováveis diagnósticos e o tratamento correto? O que você acha? Olha só, ela tem lesões ulceradas na vulva que não doem, né? Acompanhadas de linfonodomegalia e tem eles descrevem, né, essa linfonodomegalia que é ipsilateral e que é fistulizada, tem supuração. Vamos lembrar que assim, ó, quando a gente fala sobre úlceras genitais, primeira coisa que já tem que vir na sua cabeça, né? Uma forma fácil da gente dividir é se dói ou se não dói, né? Lembra que aquelas que doem são cancro mole, o cancro mole dói, e o herpes genital também dói, né? São as duas que doem. As outras, sífilis, linfogranuloma, donovanose, elas não doem. Tá, Jader, mas assim, ó, essa história do linfonodo, né? Eu sei que cancro mole pode dar, sim, cancro mole pode dar, mas lembra que cancro mole é uma úlcera dolorosa, é aquela úlcera que dói. Ela tá dizendo que não dói, né? Ela tem essas úlceras aí que não dói. E esse linfonodo, aí, o que chama a sua atenção quando fala nesse linfonodo? Olha como o GO é fácil, gente. Olha como é legal. Linfonodo aumentado, supurado, fistulizado. Eu tenho que pensar em linfonodo linfogranuloma. É isso, tem que pensar em linfogranuloma venéreo. E é bem provável que é isso que essa paciente tem. Vamos revisar ele. O que é o linfogranuloma venéreo? Ele é causado pela Clamídia trachomatis, que é um parasita intracelular obrigatório. Lembra que a clamídia, ela é bactéria, mas ela tem comportamento de vírus, né? Então ela fica lá, ela é terrível. A clamídia é assim, ó, eu sei, ela fica dentro da célula, ela parece vírus, na verdade, mas ela é bactéria, né? É uma filha da mãe, pra gente não usar outro termo aí, né? Então, realmente, ela é muito difícil da gente diagnosticar, por isso que é mais importante o exame físico da lesão e a gente, quando suspeita dela, a gente já trata do que a gente ficar pedindo exame, porque realmente é uma bactéria bem difícil da gente encontrar, né, nos exames. A gente acaba tendo muito falso negativo em relação a ela. Presta bem atenção pra gente lembrar desse detalhe importante.
Então, o que é o linfogranuloma? Ela é uma pequena úlcera ou uma pápula indolor que geralmente nem chama atenção, né, do paciente, da paciente. Às vezes a paciente percebe essa úlcera, essa pápula, como é o caso dessa gestante, e às vezes ela nem percebe, né? Agora, o que realmente incomoda é a linfadenopatia inguinal. Geralmente, o que acontece? Existe, então, um linfonodo aumentado de tamanho. Esse linfonodo, ele costuma supurar por múltiplos orifícios. É o famoso chuveirinho, né? A gente olha assim, ó, e ele começa a supurar por múltiplos orifícios. Parece um bico de regador, né? Às vezes eles até usam esse termo nas provas. E é uma supuração em bico de regador ou ainda por múltiplos orifícios. Quando a gente olha na prática parece um chuveirinho assim, né? Porque ele realmente supura em múltiplos orifícios. E é isso que leva os pacientes à consulta, né? Eles chegam dizendo, olha, surgiu essa bola aqui nessa minha região aqui, e aí isso aqui tá começando a sair uma secreção. Isso é linfogranuloma, gente. Como é que trata linfogranuloma por clamídia? Se trata com doxiciclina. Então, o tratamento do linfogranuloma venéreo é doxiciclina 100 mg via oral de 12 em 12 horas por 21 dias. Essa é a recomendação oficial do Ministério da Saúde. Tá, mas aí tem uma questão que qual que é a segunda opção? Por exemplo, se eu não tenho doxiciclina, ou se eu não posso usar doxiciclina. Como, por exemplo, se ela está grávida. Lembra que doxiciclina é contraindicada na gestação. Então, o que é que eu tenho como segunda opção? A segunda opção é a azitromicina. Você vai dar a azitromicina 1 grama via oral, ela repete, toma mais uma vez a azitromicina 1 grama via oral depois de uma semana e dá mais um intervalo de uma semana, de novo, 1 grama de azitromicina via oral. Certo? Então, ao total vai ser 3 gramas, né? Lembrando que existe esse intervalo de uma semana entre as administrações. Então, a azitromicina é a segunda opção. Primeira opção é a doxi, segunda opção é a azitromicina. Só que assim, se não tiver doxiciclina ou se tiver contraindicação à doxiciclina, como por exemplo gestante não pode tomar doxiciclina, aí você vai dar azitro. Beleza? Entendido? Tá bom, Jader, eu entendi, mas e esse linfonodo aí, que a gente também pode chamar de bubão, né? Sabe que esse nome aí, bubão, não é bobão, é bubão. Esse bubão, né, que é um termo que se dá, né, para esse linfonodo aumentado, se ele tá incomodando, tá doloroso, tá cheio de pus, ele tá supurado, né, e ele tá cheio de pus, o que a gente pode fazer, né, para aliviar o sintoma do paciente? Você pode puncionar, né? A gente coloca uma agulha acoplada na seringa, faz uma asepsia local e você punciona. Não se recomenda a gente drenar com bisturi, né? Às vezes a gente olha, ah, não, isso aqui tem pus, eu vou passar o bisturi ali para drenar o pus. Não, linfonodo inguinal não se faz isso, se punciona com agulha e com seringa, certo? Beleza? E tem uma pegadinha aí, presta atenção. Eu até já dei spoiler, né, da pegadinha, mas aí, se for uma gestante, gente, não pode usar a doxiciclina. A doxiciclina é um antibiótico contraindicado na gestação. Então, o que a gente vai usar? Azitromicina, certo? Então, não esquece, se for gestante, aí, ó, olha aí. Então, se ela for gestante, a conduta é realmente a gente entrar com azitromicina. Beleza? Entendido? Então, Janaína, né? Essa paciente então aí que é uma gestante, jovem, 18 anos, né? Úlceras na vulva que não doem e o que realmente chama atenção é essa linfonodomegalia inguinal superficial e ipsilateral fistulizada e com supuração. Ela tem um provável linfogranuloma, vamos tratar com azitromicina. Não fica pedindo exame. Eu sei que na prática a gente tem aquela coisa de querer pedir exame, né? Não, mas eu vou pedir lá IgM, IgG para clamídia, né? O pessoal adora, como gostam de pedir IgM, IgG para clamídia. Não tem que pedir. Não tem que pedir IgM, IgG para clamídia. Não funciona, é um exame que não serve para praticamente nada, né? Você vai ter lá uma IgG super alta, aí você não sabe se aquilo é anticorpo de infecção antiga ou se é infecção recente. Tem gente que gosta de pedir cultura. Cultura leva um tempão para sair, né? Porque o bicho fica dentro da célula, é super difícil de fazer. Você onera o sistema de saúde, você
deixa a paciente com a lesão por muito tempo enquanto espera o exame, então é aquela velha história da prevenção quaternária em medicina, né? Evita esse excesso de intervenções, de exames, que não vão mudar a sua conduta. Você botou o olho, olha, tem toda a cara de linfogranuloma, tratou, né? Você vai tratar porque você resolve o problema da paciente e você não fica onerando o sistema pedindo um monte de exame que não vai te trazer aí realmente informações sólidas, robustas, né, para você tratar. Ah, mas então quer dizer que o exame pode dar negativo e mesmo assim ser o linfogranuloma? Pode, e acontece muitas vezes falsos negativos quando a gente está falando de clamídia. Fechou? Entendido? Beleza? Aí, então tá, a primeira a gente resolveu, a primeira paciente a gente atendeu super bem e resolvemos o problema. Aí assim, ó, esse ambulatório que a gente tá atendendo hoje, ele não é exclusivamente de ginecologia, ele é um ambulatório de infecções sexualmente transmissíveis. A gente tá lá no posto de saúde e tá atendendo casos de infecções sexualmente transmissíveis. E o nosso segundo paciente é um paciente masculino, olha só, é o Fabiano, ele tem 22 anos, Olha, o Fabiano, ele diz, olha só o que ele conta pra gente, que tem uma lesão genital dolorosa, cerca de uma semana, né? Refere-se positivo para HIV, em uso de terapia antirretroviral, e aí ele diz assim, ó, olha, essa lesão mais ou menos uma semana surgiu, tá doendo, tá me incomodando, vamos examinar. Eita, olha ali, gente, o que ele tem? O que vocês acham que ele tem? Bom, tem uma úlcera, tô vendo aqui que tem uma úlcera, sim, e aqui eu tô vendo outra, sim, isso mesmo. Então ele tem uma úlcera aqui e tem outra aqui. Que mais, gente? Essa úlcera, ela é uma úlcera que tem um fundo, o que a gente consegue ver aqui, ó? Pus. Você tá vendo que tem pus? Ó, isso aqui, ó, tá vendo? Amarelo, pus. Olha, isso aqui é pus. Isso é uma úlcera com fundo sujo, fundo purulento. E ele tá dizendo que dói. E ele tem mais de uma. O que você acha que esse paciente tem? Qual é o provável diagnóstico e o tratamento? Vamos lá! Úlcera genital. Dolorosa. Com fundo úmido, purulento, mal cheiroso, que se você passar um cotonete, a tendência é ficar sangrante, né? Ele é uma lesão muito friável. Se você passar um cotonete ali nessa lesão do pênis dele, você vai ver que sangra com facilidade, né? Porque ela é muito friável. E tem mais de uma, tem duas. Pode ter 3, pode ter 4. O que você vai pensar? Isso! Fala de novo, você falou certo. Aí, a gente tem um quadro clássico, típico de cancro mole. Gente, esse paciente tem cancro mole que a gente também chama de cancroide, né? Pode aparecer nas provas como cancroide, né? Cancro mole ou cancroide. É causado por uma bactéria chamada Haemophilus ducreyi. Tem que gravar o nome do bicho, é Haemophilus ducreyi, o nome da bactéria que causa. Típica, infecção típica de climas tropicais, né? De lugares que tem clima tropical. O que acontece? A clínica é uma úlcera ou várias úlceras com base amolecida, o nome já diz, né? Cancro mole, a base é mole e o fundo é purulento. Então a gente vai olhar, né, a lesão, vejam que assim, ó, a base dela é mole, diferente da úlcera da sífilis, que é aquela base endurecida, e na verdade ela tem aí uma base mole com fundo purulento. Vejam que tem essa secreção amarelada, né? Que parece leite condensado, né? Ali, fez cara de nojinho. Para com isso! Para com cara de nojinho! O pus é isso mesmo, é uma secreção espessa, purulento, parece leite condensado mesmo, amarelado assim. É isso, é pus, né? Isso aqui, ó, é típico, clássico, é médico fazendo cara de nojinho. Só o que me faltava, né? Então, olha ali, ó, na verdade é uma secreção purulenta que fica na úlcera e tem mau cheiro, né? Geralmente a gente olha, tem realmente aquele odor ruim, né? Típico, característico de cancro mole. E olha só, o cancro mole, geralmente a gente costuma ter mais de uma. Às vezes tem uma só, mas é bem comum a gente ter várias úlceras no cancro mole. Ela costuma ser uma ulceração múltipla. E o principal, gente, dói.
Dói, cancro mole dói. A paciente ou o paciente vão chegar dizendo que dói, que tá doendo, que tá incomodando. E você pode, inclusive, fazer um toque, né? Você tá examinando a paciente, você pode tocar aqui na base da úlcera, ela vai dizer que tá doendo. Pode ter adenopatia inguinal associada? Pode também. O diagnóstico é clínico, não tem que ficar pedindo exame nenhum, né? O diagnóstico é totalmente clínico, você vai bater o olho, vai dizer, olha, tá com toda a cara de cancro mole, Haemophilus ducrei, vamos tratar. Como é que a gente trata cancro mole? Presta atenção. O tratamento do cancro mole é com azitromicina. Eu sempre digo que azitromicina em infecções sexualmente transmissíveis é... Se você, por exemplo, testou sífilis, deu negativo, e aí você não sabe o que é, né? Não é sífilis, mas você não sabe o que é, prescreve azitromicina que você tem 80% de chance de acertar, porque a azitromicina, 1 grama via oral dose única, já derruba o Haemophilus ducrei. É uma porcariazinha de uma bactéria que com 1 graminha de azitromicina, pum, você já resolveu, já derrubou. Tá, mas se não der para prescrever azitromicina, não tiver condições, enfim, a segunda opção é ceftriaxona. 250 mg de ceftriaxona intramuscular, dose única, já derrubou também aí o Haemophilus ducrei. Então, ou azitromicina ou ceftriaxona. A azitromicina é a primeira opção. Prescreveu e é só correr pro abraço. Aí pode fazer dancinha aí, ó, porque é só correr pro abraço que você acertou e resolveu o problema daquele paciente. Ô Jader, mas e se tiver o linfonodo inguinal? Mesma coisa, do linfogranuloma, né? A gente punciona ele, se ele tiver realmente tenso, doloroso, né? A gente vê que tem sinais aí de que ele tá, o paciente está incomodado, né? E a gente vê que tem sinais de infecção, aí a gente vai puncionar com seringa e agulha, nunca drenagem com bisturi. Tá, mas pode acontecer de ter as duas coisas? Ter cancro mole, que é o Haemophilus ducrei, e cancro duro, que é o Treponema pallidum, que é sífilis? Pode acontecer. A infecção concomitante, aí a gente chama isso de cancro misto de rolê. O cancro misto de rolê, na verdade, é quando a gente tem aí as duas infecções ao mesmo tempo. Então, Fabiano, olha só, ele diz que tem essa lesão genital dolorosa há 1 semana, é HIV em uso de TARV. O exame físico está demonstrado a seguir. Tá ali, ó, 2 úlceras com fundo purulento, dolorosas. Que é isso, gente? Isso aqui é cancro mole ou cancroide, azitromicina para ele e a gente vai resolver o problema. Beleza? Entendido? Muito bem. Aí... Bom, agora nós vamos chamar a próxima paciente, que é a Flávia. A Flávia tem 30 anos. Olha só, ela vem para rastreamento de IST. Ela refere ter feito tratamento para algumas infecções no passado, mas meio confusa a história dela, ela não sabe referir quais. Ela diz que já tratou algumas infecções, mas que ela não sabe te dizer exatamente quais foram essas infecções. Ela trabalha como profissional do sexo, então é uma paciente que está preocupada, veio para fazer rastreamento de IST. Vamos examinar ela. Ó, exame físico, ela não tem lesão na vulva, exame especular, o colo está epitelizado, sem nenhuma alteração, sem dor, a mobilização do colo também. E aí a gente pede os exames. Teste rápido para HIV negativo, teste rápido para sífilis. Opa, positivo. O teste rápido para sífilis deu positivo. HBsAg negativo e anti-HCV negativo. Exame a fresco do conteúdo vaginal demonstrou células epiteliais com poucos leucócitos. Nega a história de tratamento prévio para sífilis. Ela te diz, olha, eu já tratei algumas infecções, mas olha, sífilis eu não me lembro de ter tratado. Ela diz isso pra gente. Então tá. Aí o que o médico que atendeu fez, né? Ele prescreveu a primeira dose de penicilina G-benzatina e solicitou o exame de VDRL. Conduta correta, né? Ele então deu a primeira dose do tratamento e pediu o VDRL. Lembra que o VDRL, que é o teste não treponêmico, o objetivo principal dos testes não treponêmicos é segmento de paciente tratada, é a gente acompanhar, né, a paciente que foi tratada para sífilis. E ele já deu a primeira dose. Conduta certa. Aí, a Flávia volta 1 semana depois e o resultado deu
Negativo. Não, só um pouquinho. Como assim? O teste rápido, que é o teste treponêmico, deu positivo, e o VDRL, que é o teste não treponêmico, ela voltou uma semana depois com o resultado e deu negativo. Não reagente. Caramba! Como assim? Ela tinha teste rápido positivo, tratou com a primeira dose e aí o VDRL deu negativo? Qual que é a interpretação dessa sorologia? Ih, caramba! Olha aí, ó, a paciente tem então aí um teste rápido para sífilis que deu positivo. Aí o colega que atendeu essa paciente disse, bom, vamos tratar, deu a primeira dose da penicilina, ok, certo, né? A paciente disse que nunca tinha tratado, mas ele pediu o VDRL e deu negativo. Ué, como assim? Como que o teste rápido deu positivo e o VD, que é o teste não treponêmico, deu negativo? Que história é essa? O que você acha? A gente segue o tratamento agora até o final? A gente para o tratamento? O que você interpreta disso? Bora lá! Olha aqui, ó. Adoro mostrar esse gráfico aqui porque é ele que, se você tem ele na sua cabeça, não erra nunca mais questão de sífilis. Olha só, aqui a gente tem os estágios clínicos da doença, sífilis primária, que é o cancro duro, sífilis secundária, depois a sífilis latente, né? E por último a gente tem a sífilis terciária. E aqui a gente tem a linha de tempo, né? E ali a porcentagem de pacientes com testes positivos. Olha só, vamos começar com o teste não treponêmico, certo? O teste não treponêmico, que é o principal, né, que mais é utilizado na prática é o VDRL, olha só, ele começa a positivar depois de um tempo, 1 a 3 semanas, mais ou menos depois que o paciente já tem o cancro duro, que é a sífilis primária, ele vai positivar, vai fazer um pico de VDRL positivo, de altas titulações de VDRL quando a gente tem sífilis secundária, e depois ela tende a cair. Se o paciente for tratado, a tendência do VDRL é negativar, certo? Se o paciente não for tratado adequadamente, ele cai também, ele diminui também. Só que ele vai ficar positivo, né? Vai ficar em títulos um pouquinho mais baixos do que naquele pico lá da sífilis secundária, mas fica positivo, o VDRL. Ele só vai negativar completamente quando o paciente foi adequadamente tratado. Tá, Jader, mas pode ter uma porcentagem de pacientes que foram adequadamente tratados e que mesmo assim podem ficar com VDRL positivo em títulos muito baixinhos, assim 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8 no máximo? Tem. Esses pacientes é o que a gente chama de cicatriz sorológica, né? Que são aqueles que ficam com o teste positivo em valores baixos e realmente estão tratados. São pacientes que estão tratados. Tá, beleza, eu entendi. Mas e o teste treponêmico, que é o teste rápido? O teste treponêmico, gente, olha só, ele vai positivar também depois de um tempo aí que a paciente tem o cancro duro, né? E ele vai ficar positivo para o resto da vida. Em 85% das pessoas ele fica positivo para o resto da vida. Tá, beleza. Então quer dizer que assim, ó, mesmo que a pessoa tenha tratado sífilis adequadamente, o teste rápido vai permanecer positivo all lifelong, pro resto da vida? Sim, pro resto da vida. Tá, mas então quer dizer que para quem já teve sífilis e tratou adequadamente, o teste rápido, ele acaba não sendo muito útil. Exatamente, ele acaba não sendo muito útil porque ele vai ficar positivo sempre. Tá, mas tem algum período aí que a pessoa tem sífilis e ainda não positivou nenhum dos testes? Tem, né? É bem no iniciozinho ali que a pessoa tem o cancro duro e ainda não positivou nenhum dos dois. Aí a gente vai chamar esse periodinho aqui, né, inicial, de janela imunológica, que é aquele período que a pessoa já tem sífilis e que ainda não positivou nenhum teste sorológico. Beleza? Esse gráfico tem que estar na sua cabeça, né? Quando você for prestar as provas, tem que estar com esse gráfico já na cabeça para não perder mais nenhum tipo de questão em relação a isso. Aí, olha só, o que acontece? Eu gosto de colocar todas as situações sorológicas, né? Fazer a análise combinatória ali, né? Dos cenários sorológicos
Olha só que já passou pela sua vida, análise combinatória, lembra disso? Análise combinatória, arranjo, permutação, combinação, probabilidade, binômio de Newton, sistemas lineares. Eu sei, você reclama de estudar GO, viu que a vida já foi muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Eletroestática, lembra da física? Eletrodinâmica, eletromagnetismo, olha, a vida já foi muito mais difícil. Então, ó, sossega o facho aí, ó, que GO é boinha, fichinha, aí, ó, perto do que já passou pela sua vida. Então vamos lá, olha aqui. Tem pegadinha, tem gente que cai nessa pegadinha, tem muita gente que cai, mas você não vai cair, então presta atenção. Então olha só, aqui tá a análise combinatória dos 4 cenários sorológicos possíveis. Ó, a gente tem o teste treponêmico aqui nessa coluna, que é o teste rápido, e o teste não treponêmico, que o principal é o VDRL, certo? Tá. Então se o treponêmico deu negativo e o não treponêmico também deu negativo, bom, ou a pessoa não tem sífilis, mas pode acontecer da pessoa ter sífilis e estar naquela janela imunológica, né? Quer dizer que ela ainda está naqueles dias ali que ela já tem sífilis, mas ainda não positivou nenhum dos testes. Pode acontecer? Pode acontecer. Tá, mas assim, ó, se o teste treponêmico deu positivo e o teste não treponêmico também deu positivo, bom, aí a pessoa tá com sífilis, né? Tá com doença, não temos dúvida. Tá, Jader, mas não pode acontecer da pessoa ter tido sífilis, ter tratado sífilis adequadamente, e aí essa pessoa não conseguiu, não negativou o VDRL, ele ficou positivo em títulos baixos, 1/4, por exemplo, né? Sim, isso é o que a gente chama de cicatriz sorológica. Então, ou a pessoa tem sífilis, ou é uma cicatriz sorológica, por isso que a gente tem que correlacionar com a história, tem que perguntar para ela, olha, você já tratou sífilis alguma vez? Já, já, eu lembro. Eu sempre digo, é difícil alguém não lembrar de ter tratado sífilis, né? Um benzetaço na bunda, dói, né? Dói. Então, assim, ó, e são 3, né? Se for sífilis de duração ignorada. Então, é difícil de alguém não se lembrar de 3 benzetaços na bunda. Então, gente, ó, pergunta, conversa com a paciente, olha o prontuário, vê se não tem história aí de tratamento. Tá bom. Beleza. O teste treponêmico, eu sei, tem gente que, uma vez teve uma aluna que me escreveu assim, pois eu tive muita amidalite quando era adolescente, tive que fazer muito benzetaço, lembro muito bem, dói muito pra caramba, então quem fez vai se lembrar. Se o teste treponêmico é positivo, né, que é o teste rápido, e aí o não treponêmico deu negativo, o que isso significa? Significa que a pessoa teve sífilis, certo? Tratou sífilis e negativou o VDRL, que é o que a gente espera. Isso é doença tratada. Ótimo, excelente. E pode acontecer do teste treponêmico, que é o teste rápido, dar negativo, e o não treponêmico positivo. Bom, daí é um falso positivo do VDRL, que pode acontecer em doenças reumatológicas, né? Na gestação, viroses, hanseníase, tem várias doenças, né, que podem dar falsos positivos no VDRL. Certo? Tá, Jader, então tá, mas assim, ó, eu entendi a interpretação. Como a gente pede o teste rápido, né, para paciente no posto de saúde, e a gente sempre se baseia no teste rápido, se dá positivo, ou a pessoa está com sífilis, mas pode acontecer da pessoa ter tido sífilis, ter tratado sífilis e permaneceu com o teste treponêmico positivo pro resto da vida, porque o teste rápido é treponêmico, né? É só lembrar, teste rápido, né? A mnemose, teste rápido, TR, né? TR, teste rápido treponêmico. Então, assim, eu não tenho como saber, né, se essa pessoa teve e se ela tratou adequadamente e agora não tem mais. Então, o que o Ministério da Saúde diz? Se você tem um teste rápido positivo, você vai tratar direto em 5 cenários. Presta atenção. O primeiro deles é aquela pessoa que não tem história de tratamento de sífilis. Ela te conta, ela sabe te contar. Olha, eu nunca tratei sífilis. O segundo é gestante. Gestante você trata sempre. Paciente vítima de
Abuso sexual, trata sempre. Sinais e sintomas de sífilis, trata sempre. E paciente que tem uma chance muito grande de evadir-se da unidade básica de saúde, também você vai tratar sempre, certo? Então, nesses 5 cenários, você trata direto, mesmo pensando assim, puxa, mas se a paciente diz que nunca tratou, você vai tratar essa paciente, certo? Aí você pode pedir, deve pedir o VDRL até para acompanhar o segmento, né? O VDRL ele é um exame bom para segmento, o teste não treponêmico é um exame bom para segmento pós-tratamento, e aí você vai ver, né, o resultado desse VDRL vai acompanhar a sua queda. Tá, Jader, beleza, eu entendi. Então vamos voltar para o caso. Ó. A Flávia tem 30 anos, ela vem para rastreamento, não tem nenhuma queixa, ela é profissional do sexo, ela diz que não tem nada, né, no exame físico também, o colo está normal, e aí os exames dela deu o teste rápido para sífilis positivo. Aí o médico que interpretou o resultado disse assim, bom, vamos tratar, né? Então ele deu a primeira dose de penicilina G-benzatina para essa paciente e ele resolveu pedir o VDRL, tá certo? Conduta corretíssima. Por que ele deu o tratamento? Porque ela nega tratamento prévio para sífilis, certo? Então ela está dentro daqueles 5 casos, né? Paciente que nega tratamento prévio, não tem história de tratamento prévio, eu vou tratar direto. E ele pediu o VDRL. E ela volta uma semana depois para trazer o resultado do VDRL que deu negativo. E aí, doutor? E aí, doutora? O que você me diz? Não, ela diz que nunca tinha tratado, mas o teste rápido deu positivo, e aí ela fez um VDRL que deu negativo. Tanto que já foi feita a primeira dose. O que a gente faz agora? Gente, qual é a interpretação dessa sorologia? Essa paciente tem doença tratada. Ela já tratou em algum momento a sua sífilis, ela negativou o VDRL pós-tratamento e o teste rápido ficou positivo para o resto da vida. Então essa paciente ela não lembra, mas ela já tratou sífilis sim em algum momento da sua vida, tanto que negativou o VDRL. Puxa, mas o objetivo dele ter pedido era para acompanhar a regressão, mas já era negativo, né? Então, quer dizer, se o VDRL era negativo, é porque essa paciente teve e já negativou o seu VDRL. Então, gente, esta paciente, ela tem doença tratada. Tá, mas então quer dizer que estava errado ter prescrito a penicilina G-benzatina? Não, 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 não. O colega agiu corretamente, agiu certinho, porque está dentro daqueles 5 grupos, né, que o Ministério da Saúde diz. Paciente que nega tratamento prévio, eu tenho que prescrever, tá certo? Tá, mas agora que eu sei que é doença tratada, bom, agora sim, né, agora a gente não vai mais fazer nenhuma outra dose. Mas naquele momento ele fez corretamente. Ah, mas isso não é overtreatment, não é sobretratamento? Lembra que em se tratando de sífilis é melhor sobretratamento do que subtratamento, certo? Na dúvida é sempre melhor tratar, beleza? Certo? Então tá, então qual é a interpretação dessa sorologia? Sífilis tratada, ela não lembra, mas ela teve sim sífilis. Beleza? Legal, né? Interessante para a gente abrir o leque aí das possibilidades diagnósticas aí quando se fala de sífilis. Então te pergunto de novo, você sabe como é que se conduz o diagnóstico de sífilis por meio do teste rápido? Repete aí, vamos lá. Teste rápido deu negativo, beleza, você não tem sífilis. Teste rápido deu positivo, o que você faz? Vamos lá. Trata quando? 5 cenários. Paciente que nega tratamento prévio, gestante, paciente que foi vítima de violência sexual, que mais? Paciente com sinais, sintomas de sífilis e paciente que tem uma chance muito grande de evadir-se da unidade de saúde, né? É o famoso paciente fujão, aquela história do paciente que tem uma probabilidade de segmento duvidosa, o Ministério da Saúde coloca assim, né? Ah, o paciente tem chance de fugir, então esse paciente também precisa tratar.
Certo? É a maioria, né? A maioria dos pacientes vão estar dentro desses 5 critérios, né? Porque a maioria vai saber te dizer se já tratou ou se não tratou sífilis, certo? Tá, mas se não tiver dentro desses 5 cenários, aí você pede o VDRL para poder indicar o tratamento, né? Se não tiver em nenhum desses 5, você pede o teste não treponêmico e se for positivo, você trata. Se for negativo, você considera como uma doença tratada. Beleza? Muito bem, vou estar sempre à disposição. Não esqueçam de estudar. Sífilis é filezinho mignon da sua prova e também da sua vida, né? É um tema que todo médico precisa saber, precisa dominar e saber a interpretação das sorologias. Tamo junto!